David Torres ensaiou aquele instante durante 32 anos. Ainda assim, nada o preparou para a reação do seu corpo quando o portão finalmente surgiu à vista. A estrada que levava ao refúgio Vale Verde serpenteava entre pinheiros altos e se abria para um silêncio profundo, daqueles que amplificam cada som além do necessário. O cascalho estalava sob os pneus. Uma placa de madeira estava à frente, desgastada por décadas de sol e neve. As letras estavam desbotadas, mas ainda legíveis. David reduziu a velocidade do carro como se a pressa pudesse despertar algo para o qual não estava preparado. Desligou o motor e permaneceu ali por mais tempo do que precisava. As mãos repousavam no volante, sentindo o peso do tempo pressionando seu peito. 32 anos. Era quanto tempo havia passado desde a última vez que esteve tão perto do mundo ao qual um dia pertenceu. Tempo suficiente para uma criança se tornar adulta. Tempo suficiente para um homem envelhecer carregando a mesma pergunta sem resposta. Será que eles se lembram de nós quando partimos? David não era mais o jovem cuidador que chegará ao refúgio décadas atrás com uma mochila e um caderno cheio de idealismo. Seus cabelos haviam rareado. Suas articulações reclamavam quando o tempo mudava. Mas algumas coisas nunca haviam se suavizado, especialmente a lembrança que vivia logo abaixo de suas costelas, aquela que nunca se permitiu examinar de perto. Ele não tinha vindo aqui para um reencontro. Era o que continuava dizendo a si mesmo. Reencontros implicavam certeza, reconhecimento, alegria. David havia aprendido a não esperar essas coisas. Ele tinha vindo porque algo inacabado ainda o puxava, silenciosamente mas implacavelmente, através de cada fase de sua vida. Porque não importava o quão longe se afastasse deste lugar, não importava quantos anos se passassem, a pergunta o seguia. Ele havia feito a coisa certa. Uma guarda florestal o encontrou na entrada, jovem o suficiente para ter nascido depois que David já havia partido. Ela sorriu educadamente, profissional, mas curiosa, como se sentisse que aquela visita carregava mais peso do que o passeio comum. David retribuiu o sorriso, grato pelo amparo da conversa casual enquanto ela explicava protocolos e limites. Ela não disse o nome do gorila. Não precisava. David já o sentia. Enquanto caminhavam mais fundo no refúgio, o ar mudou. Os sons dos pássaros diminuíram. O espaço se ampliou. Não havia jaulas ali, apenas barreiras naturais e distância, o tipo que orava o instinto em vez de controlá-lo. Aquilo não era um zoológico. Era um lugar projetado para deixar os animais esquecerem que um dia foram observados. O peito de David se apertou. Ele parou de caminhar. Você está bem? Perguntou a guarda. David acenou que sim, embora a verdade fosse mais complicada. Ele estava consciente de suas batidas cardíacas agora, altas e insistentes, um lembrete de que aquele encontro, se é que podia ser chamado assim, não era teórico. Em algum lugar à frente, além das árvores, estava um gorila de dorso prateado que pesava centenas de quilos a mais que ele. Um gorila que tinha vivido uma vida inteira sem ele. Um gorila que poderia não receber bem sua presença. Aproximaram-se de uma clareira e pararam a uma distância respeitosa. A guarda levantou a mão, sinalizando para que ele esperasse. David obedeceu imediatamente. Havia aprendido há muito tempo que a paciência não era apenas uma cortesia em lugares como aquele. Era sobrevivência. Então ele o viu. Titã estava com as costas parcialmente viradas, ombros maciços subindo e descendo com respiração lenta e controlada. Seu pelo capturava a luz em listras prateadas, marcando-o inconfundivelmente como um macho dominante. Ele se movia com autoridade. Cada passo medido, cada mudança de peso deliberada. Aquele não era o bebê frágil que David um dia segurou contra o peito. Aquilo era poder. O primeiro instinto de David foi recuar, não por medo, embora o medo certamente estivesse presente, mas por respeito. Titã tinha um território agora, um papel, uma vida que não o incluía. David lembrou a si mesmo que aquilo não era um teste, não era uma apresentação, não era um momento devido a ele. Ele era um visitante, nada mais. Titã pausou. Foi sutil, quase imperceptível. A cabeça do gorila inclinou apenas o suficiente para sugerir que havia registrado algo fora do lugar. Não um som, não um movimento, uma presença. A respiração de David falhou. Aquele era o momento que ele havia imaginado e evitado em igual medida. O momento em que a curiosidade se transformava em perigo, quando o reconhecimento, se viesse, o faria sem aviso. Ele havia se preparado para a indiferença, para a agressão, para a possibilidade de que Titã o visse como nada além de uma intrusão.
Para o que não havia se preparado era para a espera. Titã virou-se lentamente. O silêncio que se seguiu pareceu deliberado, como se a própria terra tivesse decidido ficar imóvel. David tornou-se agudamente consciente de seu próprio tamanho, quão pequeno, quão frágil ele era em comparação. Ele não levantou as mãos. Ele não falou. Cada instinto lhe dizia para se tornar desinteressante, para deixar o momento passar sem forçá-lo a se tornar algo que não estava pronto para ser. Titã encarou, não com hostilidade, não com curiosidade da forma como os humanos a reconhecem. O olhar era pesado, avaliativo, repleto de algo que David não conseguia nomear. 32 anos desabaram naquele olhar, cada um pressionando para frente com a mesma pergunta. Você me conhece? A garganta de David se apertou. Ele havia praticado o que poderia dizer se a chance surgisse. Palavras de tranquilização, desculpas, gratidão. Nenhuma delas parecia apropriada agora. A linguagem, ele percebeu, pertencia à espécie errada. Titã deu um passo à frente. A guarda enrijeceu ao lado dele, embora não dissesse nada. David sentiu uma tensão familiar enrolar-se em sua coluna. O velho treinamento ressurgindo sem ser convidado. Movimentos súbitos convidavam ao desastre. Hesitação poderia ser lida como fraqueza. As regras eram claras, mesmo que o resultado não fosse. Outro passo. David resistiu ao impulso de recuar. Seu coração martelava, não de pânico, mas do peso da possibilidade. Se Titã investisse, não haveria tempo para explicações, nem espaço para arrependimento. E ainda assim David permaneceu onde estava, enraizado, não pela coragem, mas por algo mais silencioso. Confiança, não em Titã, mas no vínculo que esperava desesperadamente que um dia tivesse significado algo mais do que um momento. Titã parou a alguns metros de distância. A distância entre eles parecia vasta e impossivelmente estreita ao mesmo tempo. David baixou o olhar ligeiramente, não em submissão, mas em reconhecimento. Ele deixou o silêncio se estender, permitiu que a tensão se acomodasse onde quisesse. Dentro dele, a curiosidade deu lugar à antecipação, e a antecipação a uma emoção mais profunda e perigosa, esperança. Porque se houvesse mesmo uma chance de que Titã se lembrasse da segurança de uma voz humana, da firmeza de mãos familiares, então tudo o que David carregara por 32 anos poderia finalmente encontrar sua resposta. E se não, David exalou lentamente, aceitando o risco. Algumas perguntas, ele sabia, valiam a pena enfrentar, não importava o custo de ouvir a verdade. David Torres nunca planejou se tornar pai de algo além de memórias. Quando encontrou o gorila pela primeira vez, 32 anos antes, mal havia saído da pós-graduação. Jovem demais para entender quão rapidamente o apego poderia se formar, idealista demais para acreditar que o amor viesse com prazo de validade. Ele trabalhava então como cuidador júnior no Refúgio Vale Verde, designado principalmente para observação e documentação. Ele esperava distância, distanciamento profissional, uma prancheta entre ele e os animais que estudava. O que não esperava era um bebê gorila não maior que um gato doméstico grande, agarrando-se à vida com uma força que parecia tanto desesperada quanto impossivelmente forte. Encontraram o filhote depois de uma tempestade noturna, encolhido sob galhos caídos na borda de uma área protegida. Sua mãe havia desaparecido, sem sinais dela em lugar algum. Apenas os choros finos do bebê, afiados o suficiente para cortar a chuva e se alojar permanentemente no peito de David. Ele se lembrava de ajoelhar na lama, as mãos tremendo enquanto estendia o braço, plenamente consciente de que tocar o filhote violava cada instinto que fora treinado a respeitar. Mas o treinamento não o havia preparado para o peso daquele corpinho pequeno desabando contra sua palma. Deram ao gorila o nome de Titã, não por causa de seu tamanho, mas porque mesmo então ele carregava algo pesado. Sobrevivência, expectativa, um futuro que ninguém podia prometer a ele. David assumiu a responsabilidade da maneira silenciosa como jovens fazem, sem cerimônia e sem compreender plenamente as consequências. Passou noites acordado alimentando Titã com uma mamadeira aquecida em suas próprias mãos. Aprendeu a diferença sutil entre choros de fome e choros de medo, entre desconforto e pânico. Titã dormia melhor quando David cantarolava. Não era algo que David se lembrasse de ter escolhido. O som simplesmente vinha, baixo e constante, uma melodia sem palavras transmitida de uma infância que David raramente revisitava. Funcionou quase imediatamente. A respiração de Titã desacelerava, seu aperto afrouxando apenas o suficiente para descansar. David ficava ali sentado por horas, com medo de que,
se movesse, a paz frágil se despedaçasse. Aquelas noites o reconfiguraram. Ele começou a notar detalhes que não havia percebido antes. A maneira como os dedos de Titã se enrolavam instintivamente em sua manga, a forma como seus olhos seguiam David mesmo antes de sua visão se desenvolver completamente. O calor da confiança se instalando silenciosamente, sem pedir permissão. David respondeu não com indulgência, mas com cuidado moldado pela contenção. Ele nunca deixou Titã esquecer que era um gorila. Nunca o tratou como substituto de algo humano. Essa era a parte mais difícil, porque o amor, quando é honesto, sempre quer permanecer. David estruturou o cuidado de Titã em torno de um objetivo: independência. Revezou cuidadores para que Titã não se fixasse em uma única presença. Manteve as interações calmas e previsíveis. Encorajou a curiosidade sem dependência. Quando Titã ficou forte o suficiente para escalar, David recuou, observando de uma distância que parecia tanto necessária quanto insuportável. Ele dizia a si mesmo frequentemente que era assim que o cuidado real se parecia. Ainda assim, havia momentos, pequenos e desprotegidos, que escapavam. Uma manhã em que Titã atravessou a grama cambaleando e pressionou a testa brevemente contra o joelho de David, depois seguiu em frente. Uma tarde em que Titã arrastou uma bola de borracha gasta para a linha de visão de David e esperou apenas o suficiente antes de pegá-la de volta e desaparecer no mato. Essas não eram demonstrações. Eram reconhecimentos. David os guardava silenciosamente, da maneira como se guarda algo frágil ao não nomeá-lo. No dia em que Titã foi transferido para mais fundo no refúgio, David ficou mais longe do que queria. Ele não acenou. Ele não chamou. Observou enquanto Titã desaparecia em um mundo projetado para apagar a presença humana, sabendo que esse apagamento era o presente final e mais importante que podia oferecer. Partir foi mais difícil. David empacotou seus pertences e foi embora sem olhar para trás. Convencido de que se virar comprometeria algo essencial. Ele dizia a si mesmo que Titã o esqueceria rapidamente, que era assim que a memória animal funcionava, que o que importava não era ser lembrado, mas ter feito a coisa certa. A vida seguiu adiante como sempre segue. David construiu uma carreira, depois uma vida mais tranquila. Ele ensinou, escreveu. Evitou lugares que o lembravam com muita força do que deixará para trás. Titã permaneceu com ele apenas em lampejos de som, um cheiro, a memória do peso contra seu peito às 3 da manhã. Anos se passaram. Às vezes, quando se permitia pensar nisso, David se perguntava se Titã alguma vez associara aquela segurança inicial com ele especificamente, ou se havia se confundido em um senso generalizado de proteção que não tinha mais um rosto. Ele se perguntava se essa distinção sequer importava. O que não se permitia esperar era reconhecimento. Parado agora no refúgio Vale Verde, observando o gorila de dorso prateado na clareira, aquelas memórias avançavam com intensidade renovada. A distância entre passado e presente parecia impossivelmente fina. Titã não era mais pequeno, não era mais frágil, não precisava mais de proteção. Mas David percebeu algo então que suavizou o medo que apertava seu peito. O vínculo que havia construído com Titã nunca fora sobre posse ou permanência. Fora sobre oferecer segurança tempo suficiente para que outra coisa assumisse, sobre estar presente sem insistir em ser lembrado. Se Titã se lembrasse dele agora, não seria porque David havia ficado. Seria porque David havia partido. Aquela percepção carregava um calor estranho consigo, aliviando a tensão em seus ombros. O que quer que acontecesse a seguir, reconhecimento, indiferença, perigo, David sabia que já havia vivido a parte da história que mais importava. Ele uma vez segurou um bebê gorila e escolheu contenção em vez de apego, cuidado em vez de conforto, preparação em vez de posse. E em algum lugar dentro do gorila maciço de dorso prateado parado a metros de distância, aquela escolha ainda poderia existir, não como uma memória com palavras, mas como um sentimento que nunca precisou de linguagem para perdurar. Se fosse assim, David pensou, então talvez nada verdadeiramente significativo seja perdido. Simplesmente espera silenciosamente pelo momento em que é seguro retornar. O ar na clareira parecia mais pesado quanto mais tempo Titã permanecia imóvel. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Até os pássaros pareciam sentir a gravidade do momento e ficaram em silêncio, como se o próprio mundo entendesse que o que acontecesse a seguir não permitiria interrupção. David Torres ficou exatamente onde estava. Cada músculo em seu corpo tenso, mas controlado. Anos de treinamento lhe haviam ensinado como permanecer calmo em proximidade ao poder,
como ler postura e respiração, como desaparecer na quietude quando necessário. Mas aquilo era diferente. O treinamento presumia previsibilidade. Titã não oferecia isso. Titã oferecia julgamento. O peito do gorila de dorso prateado subia e descia lentamente, deliberadamente. Seus olhos nunca deixaram David. Não eram selvagens. Não estavam turvos de confusão. Estavam focados de uma maneira que fazia o tempo parecer irrelevante, como se o gorila não estivesse reagindo a um homem à sua frente, mas buscando através de algo mais profundo, mais antigo. A guarda ao lado de David, Helena, sentiu seu pulso palpitando em seus ouvidos. Ela havia supervisionado inúmeras interações entre humanos e gorilas, todas cuidadosamente planejadas, todas governadas por distância e protocolo. Nenhuma delas havia sido assim. Nenhuma delas havia se equilibrado tão precariamente entre reunião e catástrofe. Titã deu outro passo à frente. O chão parecia se apertar sob seu peso. Seus nós dos dedos roçaram a terra, músculos se movendo sob o pelo grosso, força mantida em reserva. Ele estava perto o suficiente agora para que David pudesse ver as cicatrizes gravadas levemente ao longo de seus braços. Marcas de batalhas de dominância há muito passadas, lembretes de que aquele animal havia sobrevivido a uma vida onde hesitação significava ferimento ou pior. David não recuou. Sentiu medo, sim, mas era um medo controlado, que aguçava em vez de dominar. Ele sabia desde o momento em que concordou em retornar ao refúgio Vale Verde que aquele encontro carregava risco. O que o surpreendeu não foi o perigo, mas a profundidade da espera. Titã não estava decidindo se atacaria. Estava decidindo se David pertencia àquele lugar. A distância entre eles se fechou para alguns metros. Helena mudou seu peso ligeiramente, um movimento tão pequeno que esperava que passasse despercebido. Seu rádio descansava contra seu peito, silencioso mas pronto. Ela sabia com clareza brutal que, se Titã investisse agora, nenhum protocolo no mundo importaria. Titã parou novamente. Levantou a cabeça ligeiramente, as narinas se alargando. O som de sua respiração era baixo e constante, não agressivo, não apressado. Ele circulou David lentamente, cada passo medido, cada ângulo deliberado. David resistiu ao instinto de se virar com ele. Predadores rastreavam o movimento. Titã estava observando por reação. Cada segundo se esticava fino. Os pensamentos de David vacilaram brevemente, não para arrependimento, não para medo, mas para memória. Não imagens, sensações. O peso de um corpo pequeno contra seu peito décadas antes. O calor, a confiança, os momentos tranquilos em que a segurança havia sido a única coisa que qualquer um deles precisava. Titã parou diretamente na frente dele. A diferença de tamanho era impressionante. Titã se elevava, uma parede de músculo e presença. David se sentiu de repente agudamente humano, frágil de maneiras que raramente se permitia considerar. Ele baixou o olhar ligeiramente, não submisso, não desafiador. Reconhecimento. Titã estendeu a mão. O movimento foi rápido o suficiente para sacudir todas as testemunhas em alarme sem fôlego. Uma mão maciça se fechou em torno do ombro de David, dedos se enrolando com uma força que poderia ter despedaçado o osso. Antes que alguém pudesse reagir, Titã o levantou do chão. A respiração de Helena ficou presa dolorosamente em sua garganta. O tempo se fraturou. David sentiu seus pés deixarem a terra. Sentiu a realidade súbita e inegável de quão pequeno ele era na mão de Titã. O pânico flamejou instintivamente, brilhante e agudo, mas ele o forçou para baixo. Ele não lutou. Ele não gritou. Qualquer movimento súbito poderia ser lido como ameaça. Titã o segurou ali, suspenso, cara a cara. A clareira irrompeu internamente. Cada observador se preparou para o pior. Aquele era o momento que todos se lembrariam se desse errado. O instante que seria repetido em relatórios, dissecado em retrospectiva, congelado em um único quadro terrível. Mas Titã não apertou sua mão. Ele não sacudiu David. Ele não golpeou. Ele se inclinou perto o suficiente para que David pudesse sentir sua respiração, quente e constante, carregando um cheiro que era ao mesmo tempo desconhecido e profundamente conhecido. O olhar de Titã examinou o rosto de David com intensidade perturbadora, como se descascando décadas, camada por camada. O coração de David martelava, mas sua voz, quando veio, era pouco mais que uma vibração em seu peito. Ele cantarolou. O som emergiu sem decisão consciente. A mesma melodia baixa e constante que uma vez preencheu noites escuras e horas frágeis. Era imperfeita,
agora áspera pela idade e emoção, mas carregava o mesmo ritmo, a mesma calma. Titã congelou. A mudança foi imediata e inconfundível. A tensão em seus ombros mudou. Sua respiração alterou, desacelerando apenas o suficiente para registrar. A mão segurando David não soltou, mas a pressão diminuiu, transformando-se de contenção em algo totalmente diferente. O reconhecimento não chegou como uma revelação. Chegou como gravidade. A cabeça de Titã se inclinou ligeiramente, da maneira que havia feito décadas antes quando um som interrompia sua angústia. Seu peito ruminou, não um rugido, não um aviso, mas uma ressonância baixa que vibrou através dos ossos de David. Lentamente, cuidadosamente, Titã baixou David de volta ao chão. Os pés de David tocaram a terra novamente, suas pernas instáveis, mas firmes. Titã não se afastou. Em vez disso, permaneceu perto. Tão perto que o calor de seu corpo irradiava para fora, uma presença inegável que não parecia mais ameaçadora. Helena exalou tremulamente, percebendo que havia prendido a respiração por tempo demais. Titã virou a cabeça ligeiramente, examinando as bordas da clareira. Outro gorila permanecia por perto, mais jovem, alerta, observando a interação com desafio aberto. Titã se endireitou, posicionando-se sutilmente entre David e a ameaça potencial. O gesto foi inconfundível. Proteção. Titã fez um som curto e autoritário. O gorila mais jovem hesitou, depois recuou, desaparecendo entre as árvores. Somente então Titã retornou sua atenção a David. Ele se abaixou sobre os nós dos dedos e se inclinou para a frente, pressionando a testa brevemente mas deliberadamente contra o ombro de David. O contato foi leve, controlado, carregado de significado que não exigia tradução. David sentiu algo dentro dele finalmente afrouxar. O momento passou tão silenciosamente quanto se formou. Titã recuou, depois se virou, retomando seu papel dentro da clareira, como se nada de extraordinário tivesse ocorrido. Mas o ar havia mudado. O silêncio agora parecia diferente, menos como suspense, mais como reverência. Todos os presentes entenderam de uma vez. Eles acabavam de testemunhar algo que não pertencia apenas ao espetáculo ou à ciência. Não era dominância ou obediência, não acidente ou coincidência. Era memória sem palavras. E pela primeira vez desde que chegou, David se permitiu respirar plenamente, sabendo que o que quer que acontecesse a seguir, a pergunta que carregara por 32 anos havia sido respondida da única maneira que realmente importava. A clareira não irrompeu em alívio da forma como os humanos esperavam. Não houve aplausos, nenhuma exalação de triunfo, nenhuma correria de vozes tentando nomear o que acabará de acontecer. Em vez disso, o momento se acomodou em algo mais silencioso, mais pesado, como o tipo de silêncio que segue uma verdade grande demais para ser explicada em voz alta. David Torres permaneceu imóvel. Mesmo depois que Titã recuou, seu corpo entendeu antes de sua mente que movimento agora seria um erro. Não porque Titã fosse perigoso, mas porque o que quer que tivesse acabado de passar entre eles era frágil de uma maneira que não tolerava interrupção. Reconhecimento, David percebeu, não se anuncia. Ele se revela apenas quando permitido permanecer inexaminado. Titã se moveu com calma deliberada, circulando a clareira mais uma vez. Sua postura havia mudado. A rigidez alerta que marcava a dominância se suavizara em algo mais firme, mais fundamentado. Ele não estava demonstrando afeição. Estava retomando o equilíbrio. Helena observou de perto, seus instintos ainda tensos, mas não mais gritando. Ela havia testemunhado desescaladas antes, mas nunca uma que a deixasse sentindo como se tivesse se intrometido em algo privado. Aquilo não era treinamento, não era condicionamento. Não havia sinais trocados, nenhuma recompensa oferecida, nenhum comando obedecido. Havia apenas reconhecimento. David sentiu em seu peito antes de poder articulá-lo. Titã não estava respondendo a quem David era agora. Estava respondendo a algo preservado sob o tempo. O eco da segurança, a memória da contenção, a ausência de ameaça. Reconhecimento sem palavras. Titã retornou ao lado de David mais devagar desta vez, seus movimentos sem pressa. Sentou-se pesadamente, o chão respondendo ao seu peso, e angulou seu corpo de modo que David permanecesse dentro de sua visão periférica. Não era proximidade como os humanos a definem. Era proximidade com propósito. David resistiu ao impulso de estender a mão. Cada impulso humano o impelia a preencher a lacuna, tocar, confirmar, ancorar o momento em algo físico.
Mas a contenção havia sido a fundação de seu vínculo antes. Ele confiou nela novamente agora. Em vez disso, ele se abaixou na grama, espelhando a postura de Titã a uma distância respeitosa. O ato pareceu instintivo, como se seu corpo se lembrasse de uma regra que sua mente havia esquecido. Não se faça maior do que é. Não peça mais do que é oferecido. Titã observou de perto, a cabeça ligeiramente inclinada, olhos firmes. Sua respiração era audível agora, profunda e rítmica, carregando uma ressonância que vibrava através do espaço entre eles. Não era um som destinado a se comunicar para fora. Era regulação, um animal se acomodando em segurança. Helena notou outra coisa então. Os outros gorilas nas proximidades estavam observando Titã, não David. Seu comportamento mudou sutilmente, seus movimentos se suavizando como os de Titã. A liderança não era afirmada através de agressão ali, mas através da calma. O que quer que Titã tivesse decidido, o grupo aceitou. David sentiu lágrimas se acumularem inesperadamente, turvando sua visão. Ele não as enxugou. Entendeu de repente que aquilo não era uma reunião no sentido humano. Não haveria reivindicação, nenhum retorno ao que havia sido. Aquilo era algo mais raro. Era permissão. Permissão para existir no mundo de Titã por um momento sem perturbá-lo. Permissão para ser reconhecido não como ameaça, não como estranho, mas como parte de uma história que já havia alcançado sua conclusão natural décadas antes. Titã se inclinou para frente, depois lenta e deliberadamente abaixou sua cabeça maciça até que sua testa pairasse a poucos centímetros do ombro de David. O contato, quando veio, foi breve e medido, uma leve pressão, um gesto de ancoragem que falava de certeza em vez de necessidade. A respiração de David falhou. Ele não se moveu. Ele não falou. Permitiu que o momento passasse através dele sem tentar mantê-lo no lugar. O calor da presença de Titã, a gravidade silenciosa de sua atenção se instalaram nos ossos de David. Isso, ele entendeu, era como a memória se parecia quando despojada da nostalgia. Não era uma repetição do passado. Era um reconhecimento de significado. Titã se retirou e mudou sua atenção para fora novamente, examinando o perímetro com facilidade praticada. O macho mais jovem permaneceu na borda da clareira. Postura tensa, curiosidade aguçada em desafio. Titã se levantou imediatamente, posicionando-se entre David e o outro gorila com um único passo decisivo. Sem demonstração, sem ameaça, apenas presença. O macho mais jovem hesitou, lendo o sinal claramente, depois recuou. Titã permaneceu onde estava até que o espaço parecesse seguro novamente. A proteção não exigia explicação. David sentiu algo se romper dentro dele então, não tristeza, não alegria, mas alívio. O tipo que vem quando uma pergunta carregada pela maior parte da vida finalmente libera seu aperto. Titã não havia esquecido a segurança. Ele não havia esquecido a contenção. E não havia confundido familiaridade com fraqueza. Os olhos de Helena arderam enquanto observava, impressionada pela contenção de ambos os lados da clareira. Em seu treinamento, a inteligência animal era discutida com cautela, sempre enquadrada dentro de limites que preservavam o excepcionalismo humano. O que ela estava testemunhando agora desafiava essa estrutura, silenciosamente mas decisivamente. Aquilo não era apenas instinto. Aquilo era discernimento. David permaneceu sentado até que Titã se levantou e começou a se afastar, sua atenção gradualmente se juntando aos ritmos do refúgio. O gorila de dorso prateado não olhou para trás. Não precisava. A conexão já havia feito seu trabalho. Quando David finalmente se levantou, suas pernas tremeram, não de medo, mas da liberação da tensão que havia carregado para a clareira e esquecido de largar. Helena colocou uma mão firme perto de seu cotovelo sem tocá-lo, oferecendo presença em vez de assistência. Você está bem? Ela perguntou suavemente. David acenou, sua voz instável quando respondeu. Melhor do que esperava. Eles não demoraram. Helena sabia melhor do que estender um momento que havia terminado naturalmente. Eles recuaram lentamente, respeitosamente, permitindo que Titã recuperasse o espaço sem intrusão. Continuar 11:58 Enquanto se afastavam, David olhou mais uma vez para a clareira. Titã havia retomado seu lugar entre as árvores, seus movimentos sem nada de notável agora, sua presença se mesclando perfeitamente à paisagem. Para um olho destreinado, nada na cena sugeria que algo extraordinário havia ocorrido. Mas David sabia o contrário. Ele carregava aquilo consigo, não como prova, não como história a ser contada por efeito,
mas como confirmação silenciosa de que alguns vínculos não exigem manutenção para sobreviver. Eles perduram porque foram construídos sobre algo honesto. Reconhecimento sem palavras. David Torres não deixou o refúgio imediatamente. Depois que Titã desapareceu de volta no ritmo das árvores, depois que a clareira retornou a algo que se assemelhava a silêncio comum, David permaneceu onde estava por um longo momento, parado, imóvel, como se o movimento pudesse desfazer o que acabará de se acomodar no lugar. Não havia impulso de perseguir o sentimento, nenhuma necessidade de confirmá-lo com repetição. O que importava já havia acontecido, e qualquer coisa mais teria sido excesso. O tempo, ele percebeu, não havia levado o que ele uma vez temeu que levasse. Havia mudado aquilo. Enquanto David caminhava de volta pelo caminho estreito com Helena alguns passos atrás, o mundo parecia sutilmente recalibrado. A floresta soava diferente agora, não mais alta ou mais suave, mas mais completa, como se algo não resolvido finalmente tivesse encontrado sua forma. Ele notou detalhes que não havia percebido antes. A maneira como a luz solar filtrava desigualmente através do dossel, a suave percussão dos insetos e o movimento distante de outros gorilas seguindo vidas que não precisavam que ele as testemunhasse. Aquilo também parecia certo. Helena quebrou o silêncio gentilmente. Sabe, ela disse, escolhendo suas palavras com cuidado. Vemos muitas reações fortes aqui. Agressão, curiosidade, medo. O que aconteceu lá atrás? Aquilo foi outra coisa. David acenou. Não confiava em si mesmo para responder ainda. A linguagem parecia desajeitada comparada à clareza do que havia passado entre ele e Titã. Qualquer tentativa de resumir apenas reduziria. Quando chegaram à borda do refúgio, David sentiu o peso em seu peito aliviar, não desaparecer, mas mudar para algo que podia carregar sem esforço. Ele havia chegado sobrecarregado por uma pergunta que o seguirá por décadas. Estava partindo com uma resposta que não pedia nada mais dele. Titã lembrava da segurança, não como uma imagem, não como uma narrativa, mas como uma condição. Aquela percepção ficou com David muito depois de ter ido embora, muito depois do refúgio ter recuado na memória mais uma vez. Nos dias que se seguiram, ele se viu refletindo menos sobre o drama do momento e mais sobre sua contenção. Titã não havia se agarrado, não havia buscado tranquilização, não havia perturbado sua vida para abrir espaço para o retorno de David. Reconhecimento, David entendeu agora, não era sobre reivindicar o passado. Era sobre reconhecer o que o passado havia tornado possível. Titã havia crescido para se tornar quem deveria ser porque alguém uma vez escolhera recuar no momento certo. O vínculo que compartilhavam sobreviveu precisamente porque nunca foi solicitado a competir com a autonomia de Titã. Amor que não exige nada, David pensou, deixa espaço para a memória respirar. O refúgio também seguiu adiante silenciosamente. Não houve anúncios, nenhum vídeo divulgado ao público. Nenhuma tentativa de enquadrar o que aconteceu como espetáculo. Helena e seus colegas trataram o momento com o respeito que merecia ao não usá-lo. Permaneceu parte da história do refúgio, não como prova de algo extraordinário, mas como confirmação de algo já conhecido por aqueles que ouviam atentamente o suficiente. Animais se lembram, não da maneira que os humanos fazem, com cronologia e detalhes, mas em impressões que superam circunstâncias. Eles se lembram de segurança, consistência, ausência de dano, e quando essas memórias surgem, elas o fazem sem performance. David retornou à sua vida com uma firmeza que não sentia há anos. Retomou suas rotinas, suas manhãs tranquilas, suas noites preenchidas com escrita e reflexão. Amigos notaram a mudança antes dele, uma calma, uma suavidade que sugeria resolução em vez de nostalgia. Ele não falava frequentemente sobre Titã. Quando falava sem embelezamento, sem alegações. Não disse que o gorila se lembrava dele como pai ou como qualquer coisa. Disse apenas que Titã se lembrava de como era não ter medo, e isso, David acreditava, era suficiente. Em algum lugar no refúgio Vale Verde, Titã continuou sua vida como sempre havia feito. Ele liderava, descansava, respondia a desafios e protegia seu espaço. A memória de uma presença humana de décadas antes não interferia com esses instintos. Coexistia com eles. Esse era o milagre silencioso disso. O tempo não havia levado embora o vínculo. Havia-o despojado de dependência, deixando para trás algo puro, algo que poderia surgir quando necessário e recuar quando não. Uma conexão que não pedia para ser provada, apenas orada. Para aqueles que ouviram a história mais tarde,
Foi fácil se concentrar no momento de tensão, nos segundos sem fôlego quando tudo parecia equilibrado na beira do perigo. Mas o verdadeiro significado vivia em outro lugar, no que se seguiu. Na maneira como Titã se virou sem hesitação, na maneira como David não lhe pediu para ficar, no entendimento compartilhado de que algumas conexões não se destinam a ser revisitadas repetidamente, mas reconhecidas uma vez completamente e depois liberadas. O tempo leva muitas coisas. Ele embota bordas. Reformula memórias. Insiste em distância. Mas não pode levar o que foi construído sobre respeito. Não pode apagar a segurança uma vez aprendida. E não pode desfazer um vínculo que nunca dependeu de posse para sobreviver. O que o tempo não pôde levar não foi a memória de um homem ou a imagem de uma criança segurada há muito tempo. Foi algo mais silencioso e muito mais duradouro. O conhecimento de que, mesmo depois de 32 anos, a confiança não havia sido mal colocada. E isso, David sabia enquanto carregava o momento adiante para o resto de sua vida, era o tipo de verdade que não desaparecia. Ela simplesmente esperava. Algumas histórias nos comovem porque são dramáticas. Outras ficam conosco porque são verdadeiras de uma maneira mais silenciosa e profunda. Esta história pertence ao segundo tipo. O que se desenrolou entre David Torres e Titã não foi um milagre embrulhado em espetáculo. Não houve grandes gestos, nenhuma declaração cinematográfica, nenhum momento projetado para aplausos. E ainda assim, o que aconteceu carregou mais peso do que qualquer reunião dramática poderia. Lembrou-nos de algo que frequentemente esquecemos em um mundo obcecado por barulho e prova. Os vínculos mais fortes são aqueles que não exigem ser vistos. A primeira lição que esta história deixa é sobre como a confiança é construída. David não conquistou o reconhecimento de Titã ficando para sempre. Ele o conquistou sabendo quando partir, escolhendo contenção em vez de apego, oferecendo segurança sem propriedade. Esse tipo de cuidado não grita por gratidão. E não espera recompensa. Planta algo mais profundo, uma memória de calma, um modelo de segurança que pode sobreviver à distância, ao tempo e à mudança. Em nossas próprias vidas, frequentemente nos ensinam que o amor deve ser visível para ser real, que a conexão requer presença constante, reforço e validação. Titã e David silenciosamente desmontam essa crença. Seu vínculo perdurou precisamente porque nunca foi forçado a performar. Foi permitido descansar. A segunda lição é sobre memória. Animais podem não se lembrar da maneira que os humanos fazem, com histórias e datas e nomes, mas eles se lembram do que importa. Eles se lembram de como era estar seguro, como era ser protegido sem ser controlado, como era existir sem medo. Essas impressões não desaparecem com o tempo. Tornam-se parte de quem são. E talvez a percepção mais humilde seja esta: animais não estão simplesmente reagindo a nós. Estão nos avaliando. Titã não respondeu por hábito ou apenas por instinto. Ele avaliou a presença de David, mediu-a contra uma vida inteira de experiência e tomou uma decisão enraizada em discernimento. Isso desafia a suposição confortável de que inteligência e julgamento pertencem apenas aos humanos. A terceira lição é uma que raramente ouvimos, mas desesperadamente precisamos. Nem toda conexão significativa se destina a ser reivindicada. David não tentou reviver o passado. Ele não pediu a Titã para se lembrar dele como era. Ele não se apegou ao momento quando o reconhecimento apareceu. Ele o aceitou e depois o deixou ir. Essa contenção é uma forma de respeito que raramente praticamos. Somos ensinados a segurar mais forte quando algo importa. Quando às vezes o ato mais ouroso é saber quando recuar. A cura profunda nessa ideia. Esta história não nos diz que o amor conquista tudo pela força. Nos diz que o amor, quando praticado com humildade, deixa algo para trás que não pode ser apagado. Algo que pode ressurgir décadas depois sem ressentimento, sem confusão, sem dano. Em um mundo que se move rápido e esquece facilmente, histórias como esta nos desaceleram. Elas nos pedem para reconsiderar o que conexão realmente significa. Elas nos lembram que a compaixão não é barulhenta, que a confiança não é ingênua, e que vínculos construídos sobre respeito não enfraquecem com o tempo. Eles amadurecem. Se esta história ficou com você, se fez você refletir sobre um vínculo em sua própria vida ou lembrou você de uma conexão que pensou que o tempo havia levado embora, então ela fez seu trabalho. É por isso que compartilhamos histórias de animais como esta, não apenas para emocionar corações, mas para abri-los, para nos lembrar de que cura, memória e lealdade existem muito além de nossa própria espécie,
e que às vezes os animais silenciosamente modelam o tipo de sabedoria que ainda estamos aprendendo a praticar. Se você acredita em histórias de animais que inspiram, curam e nos lembram da beleza da compaixão, considere se inscrever no canal. Seu apoio nos permite continuar contando essas histórias que oram contenção, empatia e o poder silencioso da confiança. Inscreva-se. Fique conosco e nos ajude a continuar compartilhando histórias de animais que importam.